Boa tarde a todos. O meu nome é Guilherme Candatem Xavier e, juntamente com os meus colegas Rafael e Stephanie, vamos discorrer sobre o ensaio de dobramento sob tensão para o seminário da cadeira de análise instrumental. Antes de mais nada, nós vamos fazer uma breve revisão bibliográfica. O processo de estampagem, que é um processo de conformação mecânica, ele vai ser bastante importante para a gente durante o seminário. Então, para quem não está lembrado muito bem, o processo de estampagem ele consiste basicamente em uma chapa metálica que vai ser presa por um suporte, que a gente vai chamar de prensa-chapas. Aí, então, um punção vai empurrar essa chapa, forçando ela para baixo, fazendo com que ela escoe, deforme plasticamente, né, e preencha a cavidade da matriz, dando dessa maneira o formato final ao produto, à peça. O processo de estampagem de chapas é um processo muito importante para a produção em massa, ou seja, em grande quantidade, né? Especialmente para as indústrias automotiva e aeroespacial. Então, aqui nessa foto, a gente pode ver uma porta de uma BMW X5, que é produzida através desse processo. Não só através desse processo, tá? Tem alguns outros processos complementares, mas é um dos processos que são utilizados para a produção dessa peça. E embora um recurso substancial seja dedicado à compra do equipamento e configuração inicial, ou seja, os custos iniciais eles são bastante altos, né? Mas apesar disso, geralmente é um processo econômico para a produção de grandes quantidades. A maioria dos processos de conformação mecânica, assim como a estampagem, envolve o contato entre duas ou mais superfícies. E quando tu tens um movimento relativo entre essas superfícies, geralmente a ferramenta de conformação e o material que está sendo conformado, vai surgir uma força contrária ao movimento, né, que tende a resistir esse movimento, que é a chamada força de atrito. O atrito, então, ele vai desempenhar um papel fundamental nesses processos de conformação, porque basicamente ele vai dissipar energia, gerando calor, né? O que pode então ter efeitos perniciosos na operação. Por exemplo, a temperatura da interface ela pode ser alta o suficiente até que ela amoleça ou derreta as superfícies, né? E com isso ela pode causar mudanças microestruturais nos materiais que estão sendo conformados. E é também importante lembrar que a temperatura ela afeta a viscosidade e outras propriedades de eventuais lubrificantes que estejam sendo utilizados no processo. E além disso, ela também impede a livre circulação das interfaces, o que afeta significativamente o fluxo e a deformação dos materiais nesse processo. De maneira geral, então, o atrito está associado a um aspecto negativo dos processos de conformação. A ocorrência desse fenômeno vai levar a um consumo de energia desnecessário, devido à necessidade de aumento da força do pistão. Também vai levar a um aumento de temperatura, tanto da peça quanto da ferramenta, e além de gerar um desgaste prematuro do ferramental, que também está associado à mudança de temperatura, porque os materiais eles apresentam diferentes resistências ao desgaste em diferentes faixas de temperatura. E com isso tu vai ter então um gasto com manutenção, reposição de peças, enfim. Muitos desses efeitos aí, eles podem ser aliviados com o uso de lubrificantes, e por isso que ele é tão importante no processo. Uma das leis mais conhecidas para descrever o fenômeno do atrito é a lei de Coulomb, que diz que a força de atrito é diretamente proporcional à força normal P vezes um coeficiente de atrito μ. Essa lei ela também pode ser descrita pela relação de pressão aplicada nas junções de cada aspereza em face da tensão de cisalhamento necessária para proceder ao rompimento dessas junções. Porque, na verdade, quando dois materiais entram em contato, eles vão se tocar apenas em alguns pontos, né? Apenas nas junções, nas asperezas. Isso vai depender muito da topografia do material. Então, algumas considerações importantes sobre essa lei de atrito de Coulomb são: o atrito estático geralmente é maior que o atrito dinâmico, o atrito é independente da velocidade dos corpos em contato, a força total do atrito é diretamente proporcional ao carregamento externo normal aplicado, e a força de atrito é independente da área nominal de contato, que foi aquilo que eu comentei. As propriedades tribológicas dos materiais deformados e as condições do atrito são fatores fundamentais que vão determinar o resultado final das peças produzidas nos processos de conformação mecânica.
E estes efeitos eles são ainda mais pronunciados no caso particular do processo de estampagem. Mas por que que isso acontece? Bom, o processo de estampagem, a própria natureza do processo, ela envolve vários tipos de contato entre a chapa metálica e o ferramental. E por conseguinte, vários tipos de ensaio vão poder ser realizados para simular e aferir o coeficiente de atrito para cada região específica do material. No entanto, comumente são utilizadas duas regiões, que são as duas regiões de maior interesse. A primeira delas está localizada na parte superior esquerda da figura, que é a região do prensa-chapas, e a segunda, que é a mais importante para o nosso ensaio, é a região bem de baixo, que é a região do raio da matriz. Bom, a gente estava falando do lubrificante agora há pouco, mas a gente não comentou uma coisa muito importante que é o seguinte: os lubrificantes, eles são prejudiciais ao meio ambiente, na sua maioria. Em alguns casos, eles também são de difícil remoção. Então, no caso da estampagem a líquido, por exemplo, são usados lubrificantes líquidos. Antigamente era muito comum o uso de gorduras animais e óleos naturais, mas atualmente o uso se concentra mais em óleos minerais. Então, esses lubrificantes, eles têm que apresentar algumas características, como, por exemplo, facilidade de aplicação na ferramenta ou na chapa, facilidade de remoção e um descarte ambientalmente amigável dos resíduos. E ele também deve carecer de impactos negativos na vida dos organismos ou do meio ambiente em torno, né? Tendo em vista tudo isso, torna-se fundamental o controle dos níveis de atrito nos processos de conformação mecânica, principalmente porque esse fenômeno ele desempenha um papel importantíssimo na distribuição das tensões e das deformações na chapa. No caso da estampagem, por exemplo, uma força de atrito entre o prensa-chapas e a matriz, ela tem que ser suficientemente alta para que se obtenha deformações plásticas desejadas, evitando o enrugamento da chapa. Se tu tiver um coeficiente de atrito muito baixo, tu pode gerar problemas de fixação ali e vai promover o aparecimento das rugas naquela região. Por outro lado, se tu tiver uma força de atrito muito alta, tu vai promover um desgaste das superfícies em contato, podendo levar ao surgimento de trincas no produto. Então, esse controle ele é muito importante. E isso, inclusive, pode ser feito por modelagem. Existem softwares que já é, predizem se vai acontecer algum defeito na chapa ou não, como vocês podem ver nas fotos abaixo. O ensaio de dobramento sob tensão serve para estimar o coeficiente de atrito quando a chapa metálica, num determinado processo de embutimento profundo, se desliza sob o raio da matriz, com a finalidade de adentrar a sua cavidade. Conforme demonstrado anteriormente, as regiões do raio da matriz e do prensa-chapa são as que mais impactam no coeficiente de atrito, e, portanto, justifica-se a importância de adotar esse ensaio para estimar previamente o coeficiente de atrito. A estimativa prévia do coeficiente de atrito possibilita o projeto e, consequentemente, o desenvolvimento de ferramentas de estampagem, através de softwares de simulação numérica. Para que o projeto das ferramentas atenda às reais necessidades dos processos de estampagem, é necessário que o coeficiente de atrito e os demais parâmetros do processo fornecidos ao software sejam o mais próximo possível da realidade dos processos de embutimento. Destaca-se que o coeficiente de atrito estimado respeita os preceitos da lei de Coulomb, visto que a superfície da chapa não é submetida a altas pressões de contato e, dessa forma, não são desenvolvidas altas deformações plásticas. Conforme demonstrado na figura à esquerda, o ensaio DST consiste em dobrar uma tira metálica sobre uma matriz cilíndrica, no caso um pino, com um valor de raio pré-determinado, fazendo-a inclusive deslizar sobre esse pino. Para tanto, conta com a atuação de duas forças às extremidades da chapa, com um ângulo de 90 graus entre essas. A força F1 corresponde à força necessária para realizar o deslizamento entre a chapa e o pino, enquanto a força F2 é aplicada no sentido oposto a esse movimento, promovendo o tensionamento da tira metálica e, por conseguinte, a variação da pressão de contato sobre o pino. Para que a chapa se deslize sobre o pino, é necessária a atuação de duas forças concomitantes. Mais especificamente, a força de atrito promovida pelo contato da superfície da chapa com a superfície do pino e a força necessária para dobrar a tira metálica sobre o pino e, posteriormente, desdobrá-la à medida em que a chapa se desliza.
Tradicionalmente, eram realizados 2 ensaios DST sequenciais para a quantificação do coeficiente de atrito. Primeiramente, o ensaio DST com o pino livre e, posteriormente, o ensaio DST com o pino fixo, conforme demonstrado na figura abaixo. Promove-se primeiramente o deslizamento da chapa com o pino livre, desenvolvendo uma condição de atrito mínima, ou seja, força de atrito igual a zero, e, consequentemente, a força total, que é a diferença entre a força F1 e a força F2, corresponde apenas à força necessária para realizar o dobramento e desdobramento da chapa, conforme visto na equação 3. Posteriormente, é executado o deslizamento da chapa com o pino fixo, em que a força total, definida como a diferença entre a força F1 e a força F2, corresponde ao somatório da força necessária para dobrar e desdobrar a chapa com a força de atrito, conforme demonstrado na equação 4. Sendo assim, através da subtração da força total do ensaio DST executado com o pino fixo pela força total do ensaio com o pino livre, encontra-se a força de atrito proveniente da interação da superfície da tira metálica com a superfície do pino. Nesse quadro, são demonstradas as equações tradicionais adotadas para a aferição do coeficiente de atrito no ensaio de dobramento sob tensão. Equações essas defendidas por diversos autores da literatura e que combinam as condições de pino livre e pino fixo. Além disso, é importante mencionar que são derivadas da lei de atrito de Coulomb, através da adequação das suas variáveis aos parâmetros dos processos DSTs. Com o avanço das pesquisas na aferição do coeficiente de atrito através do ensaio de dobramento sob tensão, bem como no aprimoramento das suas respectivas equações, não é mais necessária a execução do ensaio DST com o pino livre. Atualmente, os trabalhos acadêmicos desenvolvidos, inclusive na URGS, adotam apenas a premissa de pino fixo para a determinação da pressão de contato sobre o pino e do coeficiente de atrito, correlacionando assim o torque desenvolvido ao pino em função do deslizamento da chapa, além da força necessária para promover o movimento entre a chapa e o pino, que no caso é a força F1, e a força contrária ao movimento, força F2, bem como a largura da tira metálica e o raio do pino. A máquina adotada para a execução do ensaio de dobramento sob tensão se encontra no Centro de Tecnologia da URGS, mais precisamente no Laboratório de Transformação Mecânica, em que os cilindros hidráulicos, responsáveis pela aplicação das cargas F1 e F2, são dispostos numa estrutura triangular, com um ângulo de 90 graus entre esses, para fins de redução dos efeitos negativos da vibração na precisão dos valores de força e de torque fornecidos. Conforme será demonstrado na figura a seguir, o cilindro esquerdo, cilindro 1, promove a força necessária para deslizar a chapa sob o pino, enquanto o cilindro direito, cilindro 2, exerce a carga de resistência ou de contratensão a fim de restringir parcialmente o deslocamento da chapa e concomitantemente promover a sua deformação plástica ou dobramento ao redor da superfície do pino. Para a aferição das cargas aplicadas pelos cilindros, há células de carga em suas extremidades, com capacidade de 50 kN. Acoplado ao pino, há um sensor de torque, ou chamado torquímetro, com capacidade de 50 Nm, para aferir o torque em que o pino fixo é submetido enquanto a tira se desliza sobre a sua superfície. Na imagem da esquerda, é vista a disposição dos cilindros hidráulicos na estrutura triangular da máquina de ensaio de dobramento sob tensão da URGS, enquanto na imagem da direita é representada a forma como é inserido o pino no sensor de torque. Nas figuras ao lado, são demonstrados os movimentos realizados pelos cilindros hidráulicos. O cilindro de atuação, cilindro 1, se recolhe à medida em que a chapa se desliza sob o pino, enquanto o cilindro de contratensão, cilindro 2, avança. Antes da fixação da amostra no equipamento, o cilindro 1 deve estar totalmente avançado, enquanto o cilindro 2 deve estar totalmente recuado. Visto que o ensaio de dobramento sob tensão visa simular as condições reais de um processo de estampagem, é necessário então que os seus parâmetros sejam o mais próximo possível da realidade dos processos de embutimento. Dessa forma, o pino metálico deve apresentar as mesmas propriedades mecânicas, como tensão de escoamento, limite de resistência, etc., e superficiais, como topografia, rugosidade, dureza e etc., quando relacionado à matriz. A condição de lubrificação, envolvendo o tipo de lubrificante adotado e a forma como é aplicado, deve ser a mesma adotada nos ensaios de estampagem. O raio do pino deve ter obrigatoriamente o mesmo tamanho do raio da matriz, por onde a chapa se desliza.
As amostras das chapas metálicas devem ser cortadas num formato retangular ou de tira, com no máximo 50 mm de largura e no mínimo 600 mm de comprimento, para que possam ser fixadas nas extremidades dos cilindros hidráulicos. Para cada ensaio DST executado, deve-se trocar o pino, pois há alteração das suas propriedades superficiais, o que pode afetar a precisão do coeficiente de atrito. Cabe destacar que o pino da máquina de ensaio DST da URGS fora projetada para a determinação do coeficiente de atrito em função do ensaio Swift, que é um ensaio com ferramenta padronizada para simular os processos de estampagem. Dessa forma, a região em que a chapa efetivamente entra em contato com a superfície do pino possui um raio de 6,5 mm, conforme demonstrado na figura à esquerda. Se observada a matriz do ensaio Swift, imagem da direita, nota-se que o raio da matriz em que a chapa se encontra em contato também apresenta o valor de 6,5 mm. Bom, falando então na parte de resultados do ensaio de dobramento sobre tensão, ele é feito através de uma simulação numérica pelo software Spider8, que é associado a um computador ligado ao equipamento e onde são coletados os dados durante o tempo transcorrido do processo e com a carga aplicada do cilindro e o torque submetido ao pino. Esses dados eles vão ser armazenados numa planilha eletrônica, como mostra a figura à direita. Cabe destacar aqui que, de acordo com os resultados, a gente pode averiguar a dependência do coeficiente de atrito com a influência de diversos parâmetros, entre eles a pressão de contato entre a chapa e o pino. Bom, há diversos métodos para se obter o coeficiente de atrito no ensaio DST, mas a principal vantagem desse processo é permitir a avaliação de outros parâmetros envolvidos que influenciam nesse coeficiente, como a velocidade de embutimento, pressão de contato, deformações e tensões na chapa. No caso do experimento do Frattini em 2006, destaca-se o efeito dos acabamentos superficiais no pino, variando também o tipo de lubrificante. Inclusive, para prever o coeficiente, o autor utilizou a equação 19, já citada anteriormente pelo colega Rafael. No gráfico ao lado, mostra o comportamento desse experimento e viu-se que o acabamento superficial do pino tem valores próximos, não influencia totalmente, porém, variando o tipo de a lubrificação desse ensaio, obteve altas diferenças desse coeficiente e viu-se que o Teflon obteve valores próximos a zero, claro que não zero, e o pino cromado, usinado a seco, teve valores muito altos, perto e por volta de 0,25 de coeficiente de atrito. Hall, em 99, analisou a deformação da chapa, variando a velocidade do embutimento do processo, junto com o tipo de lubrificante e de material do pino. À direita, a gente vê o comportamento da deformação porcentagem em relação ao coeficiente de atrito, variando a velocidade, e foi visto que uma maior velocidade, de 500 milímetros por minuto, tem os valores mais baixos de coeficiente de atrito. Já um tempo de 5 milímetros por minuto tem-se os maiores valores, se aproximando de 0,38. Na variação do lubrificante aplicado na peça, mostrou que uma adição de 1% de ácido esteárico no óleo mineral reduziu o valor do coeficiente de atrito em mais de 50%. A gente pode ver aqui é o gráfico, que esses pontos escuros mais abaixo é o lubrificante óleo mineral com o ácido citado, e aqui os valores mais altos, próximos de 0,3 de coeficiente de atrito, é a peça a seco e a peça apenas com óleo mineral sem aditivos. Já Kelly, em 2005, comparou equações na simulação numérica, entre elas as já citadas 8 e 9 pelo colega Rafael, e verificou a contribuição de cada uma no valor de atrito e a diferença que teria. Como observado, o atrito ele vai variar de acordo com a equação usada, além do tipo de lubrificante e diâmetro do pino, e levou à conclusão que o menor coeficiente não é necessariamente relacionado ao maior diâmetro do pino, como visto no começo desse comportamento no gráfico,
mas sim existe um valor ótimo que vai refletir no raio de concordância da matriz. Então, aqui os experimentos para cada tipo de lubrificante e para cada tipo de diâmetro que o Kelly fez, mostrou que tem um valor ótimo por volta de 20 milímetros de raio de pino, onde se obteve os menores valores de coeficiente de atrito para cada tipo de lubrificante utilizado. Então, entrando um pouco mais profundamente na parte de simulação numérica das análises de resultados, viu-se que o coeficiente de atrito depende das tensões envolvidas e ele pode variar durante o processo de estampagem. Mesmo assim, os softwares comerciais desconsideram esse efeito, dando um valor único para o coeficiente. Vendo a necessidade dessa melhoria, desse detalhamento, vários autores contribuíram com seus estudos, adicionando uma subrotina no software para considerar o coeficiente de atrito como uma curva e aproximar esses valores ainda mais para a realidade. O atrito, então, ele vai se tornar diretamente dependente da pressão de contato através do modelamento matemático. Então, a imagem aqui à direita, a gente pode ver o resultado dessas simulações aplicando as equações já citadas no simulador para prever esse coeficiente de atrito e ver qual melhor se encaixa para cada tipo de lubrificante, peça e processo. Aqui no primeiro gráfico, a gente vê a relação do coeficiente de atrito pela pressão normal aplicada, diferenciando essas várias curvas o tipo de lubrificante. E no gráfico B, a gente vai comparar a força de punção com os modelos propostos para obter o coeficiente de atrito, tendo um comportamento bem parecido, variando poucamente em alguns certos valores de força. Nos estudos do Jering em 2001. Os experimentos do Oliveira em 2008 levantaram uma curva de atrito dependendo da pressão de contato, e esses estudos foram atualizados pelo software para comparar os dados experimentais junto à previsão da simulação numérica. Além da curva de atrito mostrada na figura A, no próximo slide, foram comparadas outras três condições nesse processo desse experimento. Uma colocando o coeficiente de atrito como um valor constante de 0,10, outro com outros valores constantes de atrito para 3 regiões da chapa, que seria o atrito por região, que são essas regiões são a prensa-chapa, o raio de dobra da matriz e punção. E por último, a última condição é a correção da área de contato dos nós da malha durante simulação, visto na figura B. Então, aqui no gráfico A, a gente pode ver o coeficiente de atrito em função da pressão de contato, mostrando então os pontos pretos, os dados experimentais, e as linhas, a simulação numérica. Já aqui na figura B, o gráfico, a gente mostra aqui o deslocamento de punção em função da força de punção, os dados experimentais, que são as linhas mais imperfeitas, comparando com as demais curvas pontilhadas, que são os dados da simulação numérica feitos a partir das equações citadas anteriormente. C mostra, então, um perfil da matriz quadrada utilizado no estudo, comparando o coeficiente de atrito do experimento com os demais previstos pela simulação numérica. Vou ter como mais um exemplo de análise de resultados, fazendo essa comparação com a simulação numérica, entre a simulação numérica e os dados experimentais. O Darling-Delille, em 2002, relacionou o coeficiente de atrito com diversos outros parâmetros do processo, como a rugosidade de ferramentas e chapa, viscosidade do lubrificante, velocidade de deslizamento, tornando o coeficiente de atrito um dado de saída dependente desses outros parâmetros. Como é visto no gráfico A, o comportamento foi extremamente parecido entre os coeficientes de atrito, dependendo da deformação da chapa e do centro do blank, incluindo os dados experimentais e as equações propostas na simulação numérica, que vai da modelagem matemática de previsão. Já o gráfico da direita, o B, também relacionando a deformação de estampagem
da distância do centro do Blank, foi visto que o comportamento dos dados experimentais com a simulação numérica também é muito parecido e muito próximos uns dos outros. Então, para finalizar os exemplos da análise de resultados, a gente trouxe uma tese do Schumann, de 2018, realizada no LDTM da URGS, que foi a análise do coeficiente de atrito determinado pelo método DST, aplicado no processo de estampagem profunda. Então, os resultados apresentados desse experimento para diferentes chapas NBR 5915 e AEMS 1508, com ou sem proteção galvânica, apresentaram diferentes condições tribológicas. Os valores do coeficiente de atrito nesses 3 ensaios permitiram determinar o coeficiente médio para cada um dos materiais e está apresentado na tabela abaixo. Bom, então, como podemos ver, o torque médio do pino dos materiais A e C apresentou um comportamento bem semelhante, e incluindo também o coeficiente de atrito médio, como foi visto na tabela anterior, que desses materiais ficou por volta de 0,15. Já o material B ele apresentou valores bem menores de coeficiente de atrito, e isso concluiu que os resultados eles afirmaram que as chapas em condições superficiais diferentes podem e apresentam condições tribológicas diferentes também. Então, por aqui terminamos a apresentação com as referências bibliográficas utilizadas e agradecemos a todos.